Uma pequena pausa, o vídeo está grande, então vamos seguir de novo aqui, tá? Então o que acontece? Então agora vocês podem estar pensando o seguinte, tá, mas eu queria, aqui quem foi que entregou essa movimentação aqui foi a inteligência artificial e eu queria aprender a fazer, né, essa estrutura aqui. Então o que acontece? A partir desse momento vocês estão pesquisando, vocês estão entendendo como é que vocês querem personalizar os e-mails, como é que vocês querem personalizar as coisas, vocês já foram buscar algumas coisas na internet, estão estudando um pouco de marketing, estão estudando um pouco da empresa de vocês, já viram eu falar sobre a metodologia AIDA, sobre a metodologia 3D. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Tá? Vou trabalhar com vocês, por exemplo, assim, ó, me explique a metodologia de marketing para criar e-mails, vamos pensar assim, persuasivos. Então aqui eu passo a dar um tom no e-mail para que a gente possa fazer. Só que ele vai me explicar primeiro o que é a metodologia AIDA, atenção, intenção, desejo e ação, ok? Então eu vou passar com vocês aqui e ele vai nos dizer agora o que é essa metodologia. Ela é uma metodologia capaz de capturar a atenção do leitor. Ela desperta o interesse no produto ou serviço, cria o desejo de adquirir o produto ou serviço e incentiva a ação imediata, ok? Então vamos pensar o seguinte, o assunto é a primeira coisa que os destinatários veem, use a linha de um assunto atraente, um único e-mail. Vamos ver o seguinte, assunto, descubra o segredo de um FUD perfeito exclusivo para você, ou seja, gera, desperta, né? Chama a atenção, digamos assim. Depois, um exemplo prático, desperta o desejo, o interesse de saber o que é. Nosso FUD não é apenas delicioso, mas também feito com ingredientes de alta qualidade, sabor irresistível, um prazer que você merece. Cria o desejo, ou seja, a pessoa lendo, ela já tem que te dizer o seguinte, cara, eu queria comer um chocolate, eu queria comer um FUD agora, tá? Provas sociais e ofertas, cria o desejo. Veja o que nossos clientes estão dizendo, o FUD de chocolate é simplesmente divino, é o melhor que já experimentei. Incentiva a ação imediata, ou seja, call to action. Facilidade de ação, bota o link de compra que vai levar para o teu WhatsApp, que vai levar para o teu checkout, enfim, ou seja, campanhas direcionadas com estratégias específicas de alta conversão. Tá? Então, um resumo do modelo aqui na estrutura. E agora, o que vai acontecer? Agora eu vou pedir, tá? Então eu vou dizer o seguinte, ó, crie um e-mail para a venda de um FUD de chocolate com caramelo salgado com um cupom de 10%, com um cupom de 10% de desconto, onde é válido para as próximas 24 horas. Então, perfeito. O válido tem acento. Então, vamos verificar agora como é que vai ser feito. Vamos lá. Prezado, nome do cliente. Conheço o nosso FUD gourmet, ou seja, estamos empolgados, né, com uma oferta irresistível. Então, ou seja, vamos pensar aqui. Assunto, né, a gente conversou. Oferta exclusiva, 10%. FUD gourmet de chocolate com caramelo salgado. Prezado, ou seja, criamos a headline da estrutura do campo do assunto, entramos falando o nome do cliente, personalização, chamamos pelo nome, mostramos que nós temos a atenção, intenção, desejo e ação. Então, conheça o nosso FUD de chocolate caramelo salgado, combinação perfeita de chocolate rico com caramelo. Este FUD é feito com ingredientes, aqui está a melhor parte, para celebrar o lançamento, né, deste FUD de chocolate caramelo salgado, estamos oferecendo um desconto exclusivo de 10%, essa oferta é válida 24 horas, urgência, escassez. Como aproveitar? Clique aqui, conferir o nosso FUD, adicionar o seu carrinho, o seu produto, né, comprar agora, não perca a chance. O que a gente poderia ter feito aqui também? Sugestões, colocar a imagem do FUD, colocar um pequeno processo dos ingredientes que levam ele ali. Ou seja, são todas ideias e estratégias. Eu posso dizer o seguinte aqui, tá? Eu posso, por exemplo, aqui, me dê outro exemplo. E eu vou pedir para ele vai formular outro exemplo que eu posso fazer com segmentação de campanha, entendeu? Ou seja, eu posso ir modificar, não receber sempre o mesmo. Não, ou seja, ele trocou, acabamos de lançar, para tornar tudo ainda mais doce, né? Garanta o seu cupom de desconto, experimente o nosso FUD, aplique o código, finalize sua compra, não perca essa oportunidade, se tiver qualquer dúvida. E tudo isso aqui, gente, eu vou colocar
nesse material que eu estou conversando com vocês, da estrutura de deixar isso aqui com vocês no link no vídeo da descrição, ok? Então, vou passar por aqui. Aqui a gente já tem a estrutura do botão de CTA, tem essa estrutura toda de trabalho, né, tudo que está acontecendo. Deixa eu botar mais para baixo aqui. Esse aqui são os exemplos que estão operando, digamos assim. Tá? Deixa eu pegar agora esse exemplo de e-mail aqui. Então, vou deixar isso aqui com vocês. Então, perfeito. Dando seguimento, como eu conversei com vocês, né, vocês já aprenderam aqui como fazer, por exemplo, utilizar a metodologia AIDA para fazer a estrutura de melhorar o processo, né, da IA com o processo de vendas. Então aqui a gente criou um e-mail, né, de venda de produto, digamos assim, com essa metodologia aqui. Eu vou seguir com vocês, porque a gente ainda tem bastante coisa para analisar, ou seja, como eu falei, vai ser uma aula bastante extensa, digamos assim, de utilização, tá? E vou seguir aqui, ó. Exemplos de mensagens personalizadas, a gente acabou de passar. Passamos por monitoramentos e ajustes, e aqui é importante, porque a partir do momento que tu envia o e-mail, tu tem que voltar e analisar como é que está o monitoramento desses e-mails, como é que está a aceitação. As ferramentas de automatização de envio de e-mail, elas te dizem se o e-mail foi aberto, te dizem se foi clicado, te dizem se a pessoa fez a leitura de e-mail, tudo é mapeado, digamos assim, tá? E ao mesmo tempo, tu tem que fazer o quê? Tu tem que ir lá no teu site também, verificar o número de acessos de acordo com a campanha que tu fez. Por exemplo, tu fez uma campanha específica para uma página específica do produto do fudge de chocolate com caramelo salgado. Então tu tem que analisar se o número de e-mails que tu enviou para essa campanha está correspondendo com o número de acessos médios dessa página de chocolate com caramelo salgado. Se não está ficando, né, no teu carrinho de compras, não está ficando muita coisa, deixando o carrinho marcado, né, como preferencial, ou não está fazendo o checkout do carrinho. Então, são análises, monitoramentos e ajustes que vocês têm que fazer. Então, a IA não vai fazer tudo para vocês. Estamos trabalhando aqui hoje com o quê? Ferramentas para usar a IA para melhorar o processo de vendas. Estratégias, análises, como criar o e-mail personalizado, como trabalhar com uma estratégia de marketing gerando atenção, intenção, desejo, ação, campanhas de dripping que a gente acabou de ver agora como é que funciona. Tá? Então, são determinadas ações que estão auxiliando vocês a direcionar a empresa de vocês para vender mais. Vou seguir, porque agora a gente vai entrar, por exemplo, numa questão que é a análise da concorrência. Então, ou seja, nesse momento eu vou fazer o quê? Trazer estratégias dentro da inteligência artificial para fazer com que nós possamos a observar a concorrência. E não existe nada melhor no mercado do que um professor que está do outro lado sendo nosso concorrente, aprender com ele. Então, vamos trabalhar aqui neste momento aprendendo com o nosso concorrente. Então, vamos lá. Analisar a concorrência é um passo crucial para estabelecer estratégia de preços eficazes e garantir que a sua oferta seja destaque no mercado. Então, se a gente vem conversando até agora, vocês precisam estar de olho também no concorrente. Então, vamos entender. Identificar os principais concorrentes. Você trabalha com fudge. Você não vende para o Brasil todo, você trabalha só localmente. Então perceba e venda localmente, identifique quem são os teus concorrentes locais. Se você não tem, melhor, mas se você tem que analisar. Utilizar ferramentas online como Google e redes sociais, que eu já havia conversado com você sobre isso. Vai no Google Meu Negócio, vai no Instagram do cara, vai no Facebook do cara, né, da pessoa, vai lá e compra um produto dele, analisa como é que é, faz engenharia reversa, sente o gosto, sente a textura, verifica como é que está a apresentação do produto, se as fotos que estão no Instagram são fotos reais, o produto que eu estou recebendo é igual ao produto de lá. Comprei online, comprei físico, analisei os dois, tenho a minha criticidade sobre como eu estou recebendo o produto. Faça diferente também, compre o produto do concorrente, manda para uma pessoa fazer a análise, fazer essa percepção, liga para ela e diz o seguinte, ó, tu vai receber um presente, diz para mim como é que tu está recebendo o presente, ó, comprei para ti um fudge, vai chegar na tua casa tal, não diz nem que é teu, simplesmente pega e diz o seguinte, olha, tá aqui, vou mandar, compra você e manda para essa pessoa, não diz que é teu, aí diz, o que tu achou do fudge? Ele vai ter uma percepção diferente de um fudge que é teu e de um fudge que não é seu. Então o que vai acontecer? Ele vai te dizer, olha, acho que estava meio seco. Ó, acho que o gosto estava diferente. Cara, tu nunca fez um fudge tão bom. Porra, caceta, e agora? O que eu faço? O que tem de diferente nesse fudge que não tem no meu?
E aí tu pode dizer, tá, ok, o que tu gostou? O que mais tu gostou? Vou perseguir aquilo ali que é bom. Vou fazer essa análise de concorrência. Gente, não se engane. Ou seja, no mercado a gente tem aquários e H2O. Tem gente que prefere um, tem gente que prefere outro. A gente tem várias marcas de energético no mercado. Uma tem um gosto X, a outra tem um outro gosto X. Por isso que a gente tem que analisar a concorrência. Ou seja, nos posicionar e automaticamente tentar construir um produto, fazer um produto que agregue valor, sabor em mais consumidores. Eu não vou ficar muito preso nisso aqui, porque eu já venho conversando com isso aqui com vocês há algum tempo. Então aqui são somente o quê? São somente estratégias e traçar uma linha de raciocínio para que vocês possam melhorar o produto de vocês. Coleta de dados, acabei de falar sobre vocês como coleta de dados, qualidade de ingrediente, tipos de produto e preço dos produtos. Você vai analisar o preço que ele está vendendo, é mais caro ou mais barato que o meu. Se é mais barato que o meu e mantém a mesma qualidade ou uma qualidade superior, o que ele tem de diferente que eu não tenho? Aqui cabe uma boa de uma reflexão. Minhas filhas estão em casa. Então o que acontece? Cabe uma boa reflexão, por quê? Porque se o produto está sendo mais barato num contexto de avaliação de preço, não estou falando de percepção de valor, estou falando de preço, o teu está a 10 e o dele está a 9, e tu fez essa experiência, tu comprou o produto, tu mandou o produto para alguém, o cara chegou lá e te disse que o Fudge era melhor, o que vai acontecer contigo? Tu tem que analisar a concorrência. Ele vende a 9 e o produto é bom. Algumas coisas que estão acontecendo aqui. Os custos fixos dele são menores, a margem de lucratividade dele pode ser menor e ele está fazendo uma campanha de penetração no mercado, entendendo o gosto do consumidor para que mais pessoas comprem, mais pessoas deem feedback, ele melhore e depois aumente o valor. Analisem isso de forma estratégica, analisem isso com uma percepção crítica. Não vá pegar o teu produto que é 10 e colocar o teu produto que é 9, porque tu vai acabar te ferrando. Ou seja, a tua percepção, a tua ideia do que está acontecendo, ela está errada. Tu não tem que tentar competir com ele com preço, tu tem que competir com valor, com tudo que eu já expliquei por cima. Já falei para vocês sobre treinamento de equipe, sobre entrega de qualidade, sobre receber o cliente, sobre fazer um atendimento, mapeamento de jornada. Volta o vídeo e assiste tudo de novo para poder chegar e tomar uma decisão dessa, que é uma decisão porca, decisão ruim de tomar em cima de negócio. Cliente que vem por preço, vai por preço, bota isso na mente. Tu não tem condições de saber qual é o bolso do cliente, ao mesmo tempo que não tem condições de saber qual é a profundidade do bolso do teu concorrente. Ele pode estar fazendo isso para te forçar a quebrar e ele ficar no mercado. Então percebam as estratégias. O mundo é cruel, é assim que funciona. Eu não posso te quebrar comprando tudo que tu tem, mas eu posso te quebrar levando a traçar a que você trace uma estratégia errada. E nesse momento, a tua lucratividade vai cair porque esse R$1 para ti faz diferença. Então, automaticamente, ele está sabendo alguma coisa que você não sabe. Ou, por exemplo, ele já comprou aquele cacau importado e já estocou. Ele só está esperando que o mercado feche para que ele seja o fornecedor exclusivo daquele produto com aquele cacau. Ele estava cobrando 9, agora ele vai cobrar 12 e você não tem mais acesso e você vai ficar sem vender. Entendeu como o mundo é cruel, como a estratégia é suja e automaticamente se você não percebe isso você vai quebrar? Então, ou seja, isso é uma análise SWOT. Ameaças, fraquezas, oportunidades e forças do teu negócio, todas agindo em conjunto. Então, não seja tão inocente ao olhar o mercado ou só dizer que nós estamos traçando e trabalhando com um produto artesanal de Fudge. Todos os negócios têm, ou seja, forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. O teu concorrente está fazendo essa análise 24 horas por dia. Está trabalhando com ferramentas de inteligência artificial, com dados preditivos, com dados previsíveis, está analisando o mercado, está verificando se o insumo da China vai cair ou vai entrar, ou vai baixar ou vai subir, se o teu produto que tu compra em dólar, como é que está o mercado, como é que está a inflação, como é que está a balança comercial, exportação e importação. Não se engane, as estratégias que eu traço aqui, elas são versáteis para qualquer tipo e tamanho de negócio. Basta que vocês apliquem essas estratégias com sabedoria no negócio de vocês. Então, vamos lá. Posicionamento da marca, segmentação de mercado. Então, ou seja, nós estamos analisando o concorrente. O concorrente atende o ramo médico? Ele atende o ramo, né, de público premium? Quais são os produtos que ele está vendendo? Eu consigo atender esse segmento? Eu atendo diferente dele?
o meu posicionamento, ou seja, o posicionamento do meu concorrente, das marcas que ele tem, dos produtos que ele tem, como é que ele se diferencia no mercado, qual é a estratégia de marketing, qual é a proposta de valor que ele traz para o consumidor. As estratégias que eu acabei de conversar, acabei de falar para vocês. Avaliação de estratégias de preços e promoções. Cara, eu não vou falar mais sobre isso porque eu acabei de falar e dar uma aula para vocês agora sobre ameaças, oportunidades, forças e fraquezas. A estratégia de preço que ele está utilizando é uma estratégia de preço de penetração de mercado, oferecendo desconto, ele está abrindo um novo mercado, está trabalhando com um novo nicho, tem um produto premium, não tem, é um produto mais barato, ele conseguiu comprar produto de insumos em escala, consegue ter um produto menor com um valor agregado maior. Estratégia, trabalho, pensamento, inteligência não só artificial, mas em cima disso. Promoções e ofertas. Vamos fazer um negócio aqui? Vamos conversar assim, tá? Aqui a gente vai entrar numa coisa chamada ajustes estratégicos, mas eu vou responder a pergunta de vocês com o meu pensamento agora validado pela inteligência artificial, tá? Então, assim, agora vocês vão ver como é que a minha cabeça funciona. Então, vamos pensar comigo assim, tá? Vamos colocar exatamente o que eu tracei para vocês aqui, ó. O meu concorrente tem um produto com um valor menor. O produto que nós vendemos é basicamente o mesmo. Tenho que dizer qual é o mercado, qual é a concorrência que a gente está trabalhando. É basicamente o mesmo FUD. Mas eu consigo vender a R$10. E ele vende a R$9. O que pode estar ocorrendo para ele vender mais baixo? E o que eu posso fazer para vender neste preço? Então vamos analisar agora ajustes estratégicos, que seria o próximo passo que a gente está vendo ali. Então vamos analisar. Seu concorrente está vendendo um produto semelhante por um preço mais baixo. É importante analisar as razões para essa diferença e considerar as estratégias que permitam que você ofereça o seu produto de forma competitiva. Possíveis razões e estratégias para abordar essa situação. Falei para vocês que ele comprou um produto em escala, ele conseguiu economia, ele conseguiu comprar grandes volumes de insumos que possibilitaram economia na compra, que faz com que o custo por unidade seja mais baixo. Minha estratégia, que eu falei para vocês sem usar a inteligência artificial, estava correta. Acordo com fornecedor, ou seja, ele conseguiu comprar em escala, ele tem acordo com fornecedores que garantem os preços mais baixos porque ele fez fidelização de compra, tá? Então, ou seja, esse custo de produção e fornecimento aqui eu acertei. Estratégia de posicionamento, falei sobre preço de penetração, falei que ele está vendendo mais baixo para que mais pessoas possam comprar. Segmentação de mercado, ele está vendendo mais baixo para mais pessoas comprarem, para receber feedback, para melhorar o produto e depois vender mais alto. Acertei essa estratégia também. Custo operacional, eficiência operacional, falei também para vocês que ele pode ter uma estrutura operacional diferenciada de vocês, ou seja, os processos deles são mais eficientes, que faz com que os custos operacionais sejam menores, ou consequentemente, ele oferece preços mais baixos sem comprometer a margem de lucro. A estrutura de custos dele é diferente porque ele tem o menor custo, por exemplo, de aluguel, mão de obra ou embalagem. Então, sobre custo operacional, eu acertei também com vocês. Qualidade e percepção do produto, diferenciação de qualidade, diferença sutil na qualidade do produto que não são imediatamente aparentes aos consumidores, mas influenciam no preço. Percepção de valor, sempre falei isso aqui para vocês, então é mais uma que eu acertei. O concorrente tem um posicionamento de marca que enfatiza acessibilidade, afetando a percepção de valor do produto. Então percebam, ele trabalha, ele se posiciona de uma forma diferente no mercado, mas para cá, para que ele possa ter isso aqui vendendo a 9, mantendo a margem de lucro, ele tem que ter uma eficiência operacional melhor, o que vocês não têm. Estratégias para que vocês possam se posicionar diferente no mercado do teu concorrente. Reduzir os custos de produção. Negocia com os teus fornecedores e otimiza os teus processos. Venho falando isso já há muito tempo nessa série, como eu posso ajudar.
Aumentar a eficiência operacional, automatização, é o que a gente vem conversando. Ou seja, crescendo, melhorando, tendo o teu processo, entendeu o processo, automatizou o processo, tu vai baixar o teu custo operacional. Economia de escala, tu vai aumentar o volume de produção, entender o que os teus clientes estão pedindo, produzir um pouco mais e automaticamente teu custo operacional cai. E reduz os custos unitários. Revisar estratégia de preço dinâmico, promoções temporárias. Venho falando com você sobre isso. Lembra lá quando eu falei? Oferece uma promoção de regra de escassez no período do teu mês, no dia do mês que tu menos vende, é a estratégia de precificação dinâmica. Pacotes e combos. Lembra que eu falei também? Oferece um chocolate com caramelo ou um produto de um fudge gourmet, dá um desconto no fudge gourmet, mas oferece um outro produto que ele tem que comprar para poder casar, para poder fazer valer a tua margem de lucratividade ser mais assertiva. Tu tem que começar a ter receita. Também tu aumenta o teu ticket médio aqui. Aumentar o valor percebido pelo cliente, ou seja, venho falando para vocês também, mais uma que eu acertei. Diferenciação, destaques dos diferenciais do seu produto, ingrediente de alta qualidade, receita exclusiva, benefício adicional. Venho falando para vocês a hora sobre percepção de valor. A embalagem, a apresentação também fazem parte da experiência do cliente e aumenta a percepção de valor. Melhorar a campanha de marketing e promoções. Aqui a gente vem falando há um bom tempo, tá? Ou seja, precisa de investimento, as ofertas especiais, falando sobre isso aqui. Indiretamente, do que a gente vem tratando com a inteligência artificial para vender mais, eu também acertei. Analisar e ajustar a estratégia. Falei há pouco tempo sobre isso. Volta e revisa a tua métrica. Volta e revisa se os e-mails estão sendo aceitos, se os e-mails estão sendo abertos. Analisa se o teu site está sendo visto. Analisa se as tuas compras estão, como é que está a historicidade da tua compra, o que está acontecendo. O cliente volta, o cliente não volta, tu tem cadastro do cliente. Se tu não tem cadastro do cliente, volta e revisa as aulas todas que eu já fiz até agora e começa a cadastrar o teu cliente, pelo menos o CPF da pessoa. Pesquisa de mercado, falamos extensamente sobre isso. Feedback do cliente, estamos cansados de falar, entender, escutar, observar, botar em prática, receber feedback, retornar. É um processo de melhoria contínua. Exemplo de ação. Aqui uma estratégia para vocês poderem operar. Como eu venho tratando com vocês, as estratégias que eu trago aqui são versáteis. Para qualquer ramo, vocês podem negociar com os fornecedores, garantir volume maior de compra, melhorar as condições de pagamento, que vai fazer com que vocês melhorem o seu fluxo de caixa. As ofertas e promoções temporárias, compra 1, leva 2, aumenta o volume de venda, atração de cliente, ajusta temporariamente o preço para entender e se tornar mais competitivo. Destacar a qualidade através do marketing, os ingredientes, as estruturas, a receita, a história, aquele case de valor que eu comentei com você sobre como um fudge salvou um casamento. Ou seja, esse fudge é uma receita de minha avó que veio da Alemanha, enfatiza, né? Tem até um vídeo muito legal também, que um cara vendendo cachorro-quente, e agora é cachorro-quente gourmet, com uma história que ele veio da Itália, né, família francesa, receita da avó, enfim, ou seja, né, fez aquele reposicionamento de marca. Revisar os custos operacionais, venho batendo sempre com vocês nessa tecla, trabalhando, né, trazendo para vocês como que vocês podem trabalhar, melhorar os processos, entender o processo, melhorar o custo operacional, diluir melhor isso. Então, ou seja, tudo que a gente vem trazendo para cá faz com que, se a gente está aumentando as nossas vendas, os nossos custos variáveis vão aumentar, mas os nossos custos operacionais eles vão diminuir, o que aumenta a nossa margem e a nossa lucratividade. Ok? Interrompi lá para mostrar para vocês que não é balela, tudo que eu estou conversando com vocês eu vivo na prática e essas são as estratégias que eu traço, que eu converso com os meus mentorados, com os meus clientes. Então, falamos sobre ajustes estratégicos, falamos sobre precificação competitiva, promoções e ofertas, diferenciação, monitoramento contínuo, falamos sobre isso lá embaixo também, e agora nós estamos aqui. Exemplo de aplicação para um fudge. Suponha que você deseja introduzir o seu fudge de chocolate com caramelo salgado no mercado. Após identificar que os concorrentes locais estão oferecendo um fudge semelhante por preços que variam de 50 a 80 o quilo, você pode optar por definir um preço competitivo pela média de mercado. Você pode optar por um preço de introdução de 60, atrai novos clientes, posteriormente ajusta conforme o feedback e aceitação de mercado. É uma estratégia que deve levar em consideração o que? Por um determinado período de tempo, você pode tomar um prejuízo numa linha de negócio, desde que a outra linha de negócio comporte essa estrutura. Então, o que eu quero dizer com isso?
Como vocês têm o mesmo processo operacional de bolo e de fudge, a tua estrutura ela deve ser otimizada para que a tua produção, quando tu for aquecer um chocolate para o bolo, tu aqueça o chocolate para o fudge. Tá? Ou seja, tu está juntando esses processos, olhando para a tua empresa, reduzindo os gargalos de produção. É nesse momento que vocês têm que parar e analisar. Cara, Gessé, eu produzo bolo. Ok. Tu produz bolo de chocolate todo dia? Tu produz bolo de aipim todo dia? Tu produz bolo de caramelo todo dia? Então, todo dia eu faço um. Tá, ok. Mas tu consegue reduzir as bases de cobertura para serem feitas num único dia? Teu custo operacional vai cair com certeza, porque tu vais fazer uma quantidade maior de coberturas e automaticamente tu vais ter o quê? Uma melhor economia no processo de produção do que todos os dias fazer todas as coisas da mesma forma. Ah, mas o meu produto é artesanal, eu faço tudo todo dia. Se o teu cliente comporta o preço, ele aceita essa percepção de valor, a tua margem de valor agregado é boa, mantenha assim, essa tua percepção de valor, isso tu tem que passar para o teu cliente. Agora, se tu estás procurando eficiência operacional, esse é o caminho contrário. A eficiência operacional te diz que pelo menos uma vez a cada 3, 4 dias no teu processo de produção, ou seja qual for o teu processo de produção que tu faça, né, tu poderias otimizar determinados tipos de ingredientes, de coberturas, caldas, enfim, tudo mais, e fazer com que isso seja feito a cada 3, 4 dias, de acordo com o processo de produção, acondicionamento, guarda, embalagem, questões de vigilância sanitária, ou seja, cuidados sanitários com o produto também, né, falando de questão de alimentação, mas falando em processos de, por exemplo, produção de porta, produção de peça e tudo mais. Organize e olhe o gargalo da empresa. Se você conseguir reunir procedimentos que façam com que o teu gargalo seja menor, digamos assim, você aumentou a eficiência operacional. Tá? Então, eu conversando com um amigo ontem, ele dizia assim, às vezes passa na frente da gente, a gente não vê. Aí tem que alguém chegar e falar. Então, ou seja, se tu está fazendo um processo de produção todo dia igual, cara, é um processo repetitivo, ele tem que ser feito, mas eu posso automatizar esse processo, melhorar esse processo, que ele possa ser feito uma única vez durante a semana, digamos assim, e eu posso estocar esse subproduto e ele vai ser usado num produto final. Pensem sobre isso, no negócio de vocês, na estratégia de vocês. Se vocês têm, por exemplo, uma agência de marketing, que vocês têm que fazer, por exemplo, um processo de construção de copies para psicólogos, advogados, médicos, enfim, tudo mais. Fazer um todo dia, ou a gente pode parar uma determinada tarde, pode fazer todas as copies daquele determinado tipo de assunto, armazenar e fazer uma entrega para o cliente. Eu não sei. Ou seja, o nível de personalização que tu entrega, o nível de qualidade, de valor que tu entrega para esse tipo de negócio, né? Às vezes é uma questão muito simples, é uma questão, mas fazer uma arte é uma questão muito artesanal, né? Uma questão muito subjetiva, é muito sutil, digamos assim. Ok, tudo bem, mas não se esqueça que tudo na vida passa por um processo de produção. Tudo tem uma linha de produção estabelecida. Estou dando alguns exemplos para vocês, tá? Ou seja, podem seguir ou não o pé da letra, mas podem experimentar fazer também dessa forma, tá? Então, vamos seguir aqui. Fiz agora aquela explanação, tirei a prova dos 9 com vocês aqui, nessa estrutura. Então, vou adotar também isso aqui e deixar armazenado no material. Vou seguir com vocês falando sobre promoções inteligentes, mas isso aqui eu só vou listar. Automaticamente acredito que eu não vou falar muito sobre isso aqui, mas vou dizer para vocês trabalharem, ou seja, reduzir o estoque parado e liberar o espaço para novos produtos. É uma questão inteligente, ou seja, promoções inteligentes são a maneira eficaz de otimizar as estratégias de venda e melhorar o gerenciamento de estoque. Estoque parado é dinheiro perdido. Você já produziu, está parado e você não está vendendo. Então, estratégias para isso. Desconto em produtos com baixo giro. Como é que a gente interpreta que os produtos eles estão com baixo giro, digamos assim? Simplesmente você está olhando para o estoque e percebendo qual é a última venda que esse produto fez. Se ele teve uma venda nos últimos 30 dias, o giro dele está baixo. Você tem que ir lá e olhar a quantidade de estoque que ele tem e fazer promoções e campanhas em cima disso. Mas aí o produto é diferente, o produto não sai, então é uma questão de posicionamento do gosto de consumidor. Ou você errou quando você fez, ou você errou quando você comprou. Você foi numa onda que você teve um sexto sentido, digamos, que tinha que comprar, mas foi mal influenciado. Então, não valeu, tá, essa estrutura. Então, você tem que se livrar desse estoque numa vez. Pode fazer campanha, pode doar,
pode fazer brechó, pode utilizar como produto de complemento, trazer para a empresa, fazer alguma coisa. Mas esse produto no teu estoque, que ele está ocupando espaço. Você podia trazer uma coisa nova para dentro do estoque, mas não tem espaço lá. Se livra desse estoque de uma vez, cara. Manda isso para frente. Ah, mas vende pelo preço que tu comprou, vende mais baixo com prejuízo, faz kit de promoção, se vira, meu, dá um jeito. Mas esse produto tem que sair do teu estoque. Oferta de pacote promocional que inclui produtos em estoque, por exemplo, um combo de FUD com produtos que você oferece, um preço reduzido para incentivar a venda de itens menos procurados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Foi comprado um conjunto de xícaras para tomar café da tarde para que a gente pudesse vender o produto junto com o FUD. Não deu certo, não saiu, passou o Dia das Mães, a venda não aconteceu, aquela coisa toda. E agora? Agora te vira, ou tu vai vender com prejuízo, vai ficar parado no teu estoque, tu vai ficar armazenando, ou tu vai fazer uma promoção, tu vai fazer um desconto, tu vai fazer uma cesta de Natal bem bonita, colocar aquele produto lá dentro, agregar valor naquela cesta, enfim, dá o teu jeito. Promoção, desaparecimento de estoque, realiza uma promoção especial para limpar os produtos em excesso, semana de liquidificação de estoque, semana de... enfim, tá? Então, aqui, dá o teu jeito. Promoções baseadas em comportamento do cliente. Desconto para compras repetidas, então, ou seja, a análise daquelas compras de historicidade com o histórico do cliente, aquela coisa toda, é super importante. Trabalha com os cupons, com a mentalidade de recompensa e fidelização. Promoção baseada no histórico de compras, acabei de conversar com vocês aqui, né? Os clientes estão sempre comprando situações, ou seja, promoções direcionadas. Então, se um cliente comprou FUD de chocolate, oferece um desconto para um novo sabor que pode interessar. Então, sempre trabalha o que? Né? Tendo a questão do gosto do consumidor ali estabelecida. Isso aqui vale para tudo. Se o cara está comprando sempre uma meia preta, automaticamente, né, tu pode fazer uma oferta de uma meia marrom, né? A mulher está comprando sempre uma calça jeans, pode, né, fazer uma questão de comprar uma blusa, né, ou seja, que acompanhe, que faça o look da calça jeans, então, ou seja, né, questão baseada no histórico de compra, tá? Então percebam sempre muito isso, entender o gosto do consumidor. Oferta e recompensa por indicação, não preciso falar mais nada, tá? Ou seja, o cliente que indica a loja para os amigos, familiares e tudo mais, ganha um desconto, ganha um presente, enfim, quando apresenta, quando indica e tudo mais. Promoções temporárias e de evento, é aquela promoção que eu falei para vocês, regime de urgência e escassez, baseado em eventos sazonais, ou seja, promoção Dia das Mães, oferta de Natal, Dia dos Pais, Dia do Namorado, Dia do Soldado, Dia da Escola, Dia do Marido, enfim, entendeu? Então, apresente isso. E detalhe, todo dia, Dia da Mulher, então, de preferência, muito forte para as mulheres, os docinhos, né? Seja bem decorado, bem bonito. Chocolate é uma coisa, né, que é bem interessante da gente ter sempre, né, à disposição. Então, né, quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. Desconto de lançamento em novos produtos. Quando lançar novos sabores ou produtos, ofereça uma promoção especial para os clientes que compram durante o período de lançamento. Tá? Então, campanhas, você vai lançar o produto chocolate com caramelo salgado, você vai fazer uma campanha, vai fazer uma questão, né, de gerar aquela ansiedade para o cliente poder comprar. Então, trabalhar dessa forma. Tá? Promoções personalizadas, as campanhas de oferta por e-mail, segmentação de cliente, já falamos sobre isso, então a gente está praticamente fazendo o quê? Utilizando as estratégias que nós conversamos em cima, trazendo para cá e fazendo um detalhamento. Então percebam que agora nós estamos tendo ideias de estratégias para que a gente possa operar no nosso negócio. Então isso quem está nos dando é a inteligência artificial, melhoria de processo de vendas utilizando a inteligência artificial, tá? Então, mais uma, vou copiar, vou colocar aqui e vou seguir. Treinamento de equipe, tá? Eu vou colocar aqui e vocês vão verificar como isso é importante dentro das estratégias que eu tracei para que a IA nos ensine a como a gente pode vender mais, tá? Utilizando ela com base para que a gente possa fazer o quê? Treinar a nossa equipe. Treinamento detalhado sobre o produto, já falei, as pessoas têm que entender, têm que saber o produto, têm que saber o que acontece, qual é o valor desse produto, qual é a percepção. Demonstrações práticas, ou seja, se tratando de comida, eu tenho que saber o sabor, eu tenho que saber a textura, eu tenho que saber... Como é que tu chega, por exemplo, num balcão de uma padaria e pergunta para a pessoa, essa torta é boa? A pessoa vai dizer para ti assim, não sei, nunca provei.
Que percepção de valor, que confiança eu tenho para comprar um bolo numa padaria se a pessoa nunca comprou o bolo, que a pessoa que está me vendendo não comprou o bolo? Cara, onde é que tu está errando? Mulher, onde é que tu está errando? Tu é dona de uma confeitaria, tu é dona de uma padaria, tu é dona de um mercado, tu é dona de um açougue e aí os teus funcionários não fazem um churrasco com a tua carne. Não fazem um churrasco com os produtos que tu vende, com os embutidos que tu vende. O cara, por exemplo, nunca fez um churipão, né? O pão com chouriço ali, como é que a gente chama? No sul é chouriço mesmo, tá? Então assim, como é que a gente faz esse tipo de situação? Como é que eu apresento isso? Como é que eu trago confiança para isso? Vocês estão errando no básico. E o básico é que a minha equipe saiba, que a minha equipe conheça o meu produto. Ou seja, eu cheguei na loja para comprar um tênis. Eu digo, cara, eu gosto de um tênis da Under Armour ou um tênis da Nike. O cara chegou e disse para mim assim, olha, nesse teu estilo de trabalho, de vida, enfim, tudo mais, acredito que para ti seja melhor um tênis da ASICS. Eu digo, por quê? Não, porque eu já provei, eu tenho um tênis, eu uso ASICS, eu sei que é confortável, eu sei... Perceba a diferença que tem, eu comprei 2. Então, ou seja, trouxe para casa baseado na experiência do vendedor. E aprovei, e comprei, e eu não deixo de usar mais ASICS há quase 10 anos. Então... imagina, olha o impacto que isso teve. É claro que eu não estou comprando sempre na mesma loja com o mesmo vendedor, ele já mudou de loja, ele já não é mais vendedor, a gente continua, né? Ou seja, tem contato, né, pelo nível de amizade, enfim, de musculação e tudo mais que eu faço, mas nesse sentido, eu comprei porque ele indicou. E automaticamente você pode estar perdendo venda porque os seus clientes não confiam nas pessoas que estão na sua equipe. Por quê? Porque você não está treinando, a resposta não está sendo direcionada, a jornada de experiência do cliente dentro da tua loja não está sendo bem feita, bem acompanhada. Ele poderia ter me dito, não, compra a Nike que é bom, vou ganhar uma comissão maior, né, vendendo Nike. Não, compra lá o teu tênis da Under Armour que é melhor, vou ganhar. Não, ele foi sincero, ele falou, cara, no teu estilo de vida é ASICS, é bom, é macio, vai para academia, serve para o trabalho, é para o dia a dia. Perfeito. Na questão do bolo, na questão do doce, na questão do pão, na questão do açougue, na questão da roupa que está vestindo, entendeu? Ou seja, as tuas vendedoras da tua loja, o vendedor da tua loja de roupa, ele utiliza as roupas que tu trabalha, que tu vende, ele sabe dizer, por exemplo, se ela é uma roupa antialérgica, se ele tem uma textura diferenciada, se ele protege melhor do frio, enfim, gente, vocês estão errando no básico, tá? Então, ou seja, parem de errar no básico, tá? Treinamento e técnicas de vendas, simulação, eu falei sobre tudo? Falei. Técnicas de venda e atendimento ao cliente. Não vou voltar para falar aqui porque eu acabei de tratar sobre isso aqui. Agora, treinamento e técnicas de venda. Falar sobre a metodologia AIDA, que eu coloquei aqui para vocês, que eu expliquei aqui para vocês. Falei sobre as técnicas de upsell e cross-sell em vídeos anteriores. Simulações e roleplay. Realizar simulação é o que é? É chamar o vendedor, é perguntar, é conversar, é fazer quebrar a objeção, é chegar e dizer, olha, é assim que funciona, assim, assim, assim. Vou trazer para vocês um exemplo, não é uma coisa engraçada, ao mesmo tempo não deveria ter acontecido, mas aconteceu, em uma estrutura, não, ou seja, de treinamento, digamos assim, tá? A pessoa, a mãe, na verdade, chegou numa loja daqueles armarinhos, enfim, tudo mais, e ela é uma mãe que sempre fez bolo caseiro. O que acaba acontecendo, né? O bolo caseiro ficava exposto em cima da mesa, podia posar uma mosca, formiga, aquela coisa assim e tudo mais. Então ela queria proteger. Então ela foi atrás de comprar aquelas cestinhas de proteger, né? De colocar em cima do bolo, em cima do prato, para ficar em cima da mesa. As crianças podiam chegar, comer, vir pegar toda hora, só tirar a cestinha e comer. Tá, beleza. O que acabou acontecendo? Ela chegou na loja, chamou o vendedor chegou e atendeu ela, e ela pediu, olha, eu queria comprar uma cestinha, assim, para proteger o bolo, né, para ficar em cima da mesa, aquela coisa toda, mas eu queria saber, né, se ela impede, assim, né, tipo, se os bichos entrem, aquela coisa toda. Perfeito. Naquele momento, ele pegou de cima do balcão a cestinha e foi mostrar para ela a cestinha naquele momento. O que aconteceu? Saiu uma barata de dentro da cesta. A venda estava perdida naquele momento, porque o ambiente estava infestado com uma barata. Mas a sacada do vendedor foi tão boa que ele chegou e disse assim, olha, uma coisa eu sei, se entrar não sai, se sair não entra. Então, naquele momento, a cestinha fez o papel dela, o vendedor teve o jogo de cintura. Ela entendeu
entendeu que era uma coisa que poderia acontecer, não deveria, mas poderia acontecer, tomou um susto com a barata, aquela coisa toda, né? Mas naquele momento ela levou a cestinha para casa, entendeu? Digo assim, claro, né? Não aquela, mas levou a cestinha para casa, né? Mas ficou aquele clima que foi quebrado, aquela objeção, ou seja, aquele momento, aquele susto que o vendedor tomou, que a mãe tomou aquele susto ali, automaticamente, né, se reverteu numa venda, numa coisa que realmente não deveria acontecer, mas aconteceu. Mas só foi possível realizar essa pequena venda, por quê? Porque de repente ele tinha sacada de vida, ele era um vendedor muito bom, já tinha bastante experiência, aquela coisa toda. Então, diferentes cenários para praticar vendas e quebrar objeções, entendeu? Não tenho como passar para vocês nada melhor do que isso, tá? Documentar as objeções comuns e as sessões de treinamento. Mais em cima nesse treinamento que eu passei com vocês, eu passei sobre essa quebra de objeções, como quebrar, enfim, tudo mais. Vocês podem estar pedindo para o GPT quebrar essas objeções, colocar aqui, mapear, conversar, passar por estes treinamentos e se quiserem conversar comigo também, a gente faz. Compreender as necessidades do cliente, também já falamos sobre isso, perguntas de qualificação e escutativa. Então, ou seja, treinar a equipe para fazer perguntas abertas, qualificadas, entender as necessidades, isso aqui tudo é trabalho do empresário com autoconhecimento, treinar a equipe nisso aqui também. Falei para você já sobre a escutativa, silêncio, né, escutar mais do que falar, melhoria contínua e feedback, treinar a equipe, oferecer treinamento, atualização, saber como é que a equipe está se posicionando, qual é o momento, se aquela pessoa, chegou na empresa hoje e não está legal, automaticamente ela tem que ter liberdade para conversar contigo, para se retirar um pouco, fazer uma tarefa mais administrativa, não interagir com o cliente. Percebam quanto é importante essa necessidade de comunicação, aonde vocês chegam, por exemplo, num ambiente e a pessoa está com a cara amarrada e cara, não funciona. Não funciona, a pessoa está te entendendo mal, tu vai embora, tu vai perder a venda, mas pior que indo, tu perde a venda e perde a reputação. A pessoa vai falar que sempre foi mal atendida naquela loja. Não é verdade. Um erro que aconteceu, que a pessoa foi mal atendida, a pessoa vai dizer, não volto nunca mais. E isso é horrível, tá, gente? Não vale a pena. Os programas de incentivo e recompensas para reconhecer e premiar os desempenhos mais excepcionais, bônus e reconhecimentos, enfim, tudo mais, né? Valor também, dinheiro também conta bastante, tá? Então, percepção de valor também por parte do profissional também. O ambiente de trabalho positivo e colaborativo, a equipe se sinta valorizada e apoiada. Acho que é o principal aqui para que a gente possa trabalhar com vendas e vender bem e vender melhor, tá? Aqui um exemplo de plano de treinamento de equipe que ele já te entregou, então, ou seja, tu não precisa ficar quebrando muito a cabeça, ele te entregou um exemplo de treinamento aqui. Semana 1, formação em produto. Semana 2, técnicas de venda. 3, gestão de objeções. 4, compreensão de necessidade, melhoria contínua e motivação. Tá, ele entregou só o sintético, ok. Então eu vou pedir agora que ele faça o treinamento em si. Então eu só vou listar e ele vai me entregar o restante, tá? Então vamos verificar como é que fica. Aqui, nesse momento, está pronto o nosso treinamento e o que nós vamos seguir passo a passo para que a gente possa utilizar, tá? Então, é um treinamento de conclusão da semana 1. Começa como? Começa com uma sessão de degustação. Se você é uma empresa de prestação de serviço, começa com um treinamento sobre o serviço que você oferta para os seus clientes. Você precisa parar e treinar a sua equipe. Dá o teu jeito. Chega mais cedo, vai pagar hora extra. Sai mais tarde, vai pagar hora extra. Ah, é uma chatice? Vai depender de como você posiciona a equipe sobre isso, entendeu? Então, assim, como é a tua comunicação com a tua equipe, como é que tu entende o momento da tua equipe, se tu tem pessoas que precisam buscar os filhos na escola, então tu vai ter que abrir mão do teu horário de trabalho, da estrutura de estar atendendo o cliente para qualificar a tua equipe, e isso é uma obrigação sua, ninguém tem uma obrigação de ficar na empresa mais do que necessita para fazer treinamento, tá? Então, admita que isso é um investimento, você vai deixar de vender determinadas situações em determinados períodos para treinar a sua equipe. Mas perceba que quanto mais qualificada a sua equipe está, maior a conversão de venda você vai ter no futuro. Você não está perdendo tempo treinando a equipe, você está ganhando lucro e receita e está ganhando penetração de mercado, está ganhando profissionais mais treinados, está ganhando valorização de marca, está se posicionando diferente do mercado de qualquer outro empresário que não treina o seu funcionário, tá? Então aqui é básico, sessão de degustação para a questão do FUT, preparação do evento, escolha de produtos, preparação do ambiente, né? Sessão de degustação, introdução, degustação guiada, feedback e discussão,
Tudo que você está fazendo aqui, os seus clientes, seus colaboradores vão fazer com os seus clientes naquela sessão de degustação de terça e quarta. Tudo que está acontecendo aqui. O processo, o passo a passo. Este é um procedimento operacional padrão de um treinamento. Então eu falei que ia passar com vocês. Passamos por isso aqui. Os materiais de leitura e recursos, folheto informativo, guia de vendas, distribuição em material, leitura individual, sessão de revisão, treinamento sobre características e benefícios, avaliação e feedback, testar o conhecimento da tua equipe com aquele formulário do Google Forms, serve para clientes internos e clientes externos, a discussão em grupo de como é que foi, revisar o conhecimento, adquirir feedback da equipe, conclusão. Ao final da semana, a equipe deve ter uma compreensão sólida sobre o FUD, incluindo as características, benefícios e diferenciais. Eles estarão preparados para comunicar essas qualidades de maneira eficaz aos clientes, aumentando a confiança e eficácia na venda do produto. Como eu falei, você está deixando de vender alguns minutos, algumas horas no dia, para ganhar qualidade, lucratividade, receita no futuro. Tá? Então, eu vou pegar este material aqui que nós temos, vou copiar e colocar aqui, para servir de base para vocês. Vou colocar essa semana 1 como treinamento também no material aqui que eu estou trabalhando com vocês e vamos dar sequência, tá? Então, assim, simplificar a jornada de compra, tá? Então, eu vou passar por este momento aqui. Como nós podemos olhar a estrutura de venda, o gargalo que nós temos em algum momento da nossa venda e simplificar isso. O objetivo é garantir que o processo de compra do site seja intuitivo, rápido e livre, sem frustrações. Eu vou falar primeiro dessa questão do site e depois eu vou falar sobre a questão da loja física, tá? Que ele já trouxe aqui também, tá? Então, ou seja, é importante sempre a gente, como eu falei para vocês, né, ter a compreensão e a análise de que a inteligência artificial pode não trazer tudo o que a gente precisa, tá? Antes de ler, eu já mostrei para vocês, já falei para vocês o que eu interpreto, que é o que a gente precisa ter. Então, vamos seguir aqui, ó. Garantir que o processo de compra no site, navegação clara, busca eficiente. Checkout rápido, formulário simples, métodos de pagamento diversificados. Então, não vamos dificultar a venda. Otimização para dispositivos móveis, design responsivo, facilidade de navegação. Ou seja, o site tem que funcionar bem no site, na tela do computador e também no celular. E no celular ele deve ser ainda mais dinâmico e mais rápido de fazer o acesso. Sem impeditivos, sem pop-ups aparecendo, ou seja, quantas vezes vocês já tentaram fechar um pop-up e aí é difícil, né, clicar no xizinho, aquela coisa toda. Isso é facilidade de navegação, tá? Fica muito ruim essa questão impeditiva quando a gente entra no site. Informações claras, certificados de segurança. Na loja física, tá? Layout e design da loja, uma organização clara, produtos de forma lógica, visível, sinalização de display, que ajuda a encontrar os produtos rapidamente. Pontos de pagamento acessíveis. Lembra que eu conversei no vídeo anterior, aquela caixa naquele horário específico de meio-dia até 1h30, ser um caixa só rápido de pagamento, ou o vendedor está apto a gerar um link de pagamento da loja. Tudo isso é melhoria, tá, na estratégia de simplificação da jornada, né, de compra do cliente. Treinamento da equipe, já conversei. Oferecer ajuda, disponibilize assistentes ou tecnologias. Totens de autoatendimento, ou seja, um chat treinado, digamos, com os produtos da empresa, que possa falar sobre quais são os ingredientes, se é alérgico, antialérgico, a que se destina, quantas calorias tem, né, falando do ambiente do food, né, desse doce de chocolate. Métodos de pagamento, simplificação de processo no atendimento do cliente, suporte ao cliente acessível, canais de contato, bases de conhecimento, ou seja, criar essas perguntas frequentes, receber todas as perguntas dos clientes, solucionar essas perguntas, dar respostas para essas perguntas e reunir tudo em uma única base, tá? Isso aqui serve também para poder treinar depois o chatbot de vocês, treinar a inteligência artificial para responder com base nas perguntas dos clientes também, ok? Políticas de troca de devolução, ou seja, políticas claras, processo simplificado, quer devolver, devolve, vai ter seu dinheiro de volta, a experiência é assim, assim, assim. Ou seja, falando em food, é um mercado de alimento, né? Então é meio complicado a gente fazer o processo de devolução, coisa e tal. Mas vendeu pela internet, tem a regra dos 7 dias para ter devolução, produto, aquela coisa toda. Porém, vocês têm que encontrar métodos e meios de que o produto não seja devolvido, porque isso aí é dor de cabeça para todo mundo, tá? Feedback e melhorias contínuas, ferramentas de tecnologias e suporte. Análise de dados, como a gente vem falando, comportamento de compra, identificar pontos de frustração, aquela calorimetria do site, como é que está sendo, como está sendo mais
clicado aqui, menos clicado ali, questão de categorias. O mapeamento das jornadas, ferramentas que mapeiam e identificam se ocorrem os abandonos e quais são as dificuldades de compra. Automação e marketing de vendas, as campanhas automatizadas e a integração com o CRM. Já falamos e esgotamos bastante sobre esse assunto aqui, mas falando sobre automação de marketing, tá? Se tu tens um site, ou se tu tens um sistema ERP na tua empresa, tem que estar interligado, as bases de dados tem que estar interligadas e que pelo menos tu tenha condição de fazer uma extração de planilha de Excel, levar essa planilha de Excel para dentro do teu, da tua ferramenta de marketing, digamos assim, ou integração com o teu próprio CRM. Né? Então, vou copiar esse material aqui, vou colar no documento e a gente vai dar sequência, digamos assim, tá? Então, processo agora, vamos conversar aqui, a gente já falou sobre e-mails automatizados, né? Vamos conversar um pouco sobre criação de conteúdo agora, tá? Então vamos pensar assim, então vamos vir aqui. Criação de conteúdo, acho que é uma parte das mais importantes que a gente tem que conversar agora. Então, como utilizar a inteligência artificial para melhorar o processo de vendas. Falei um pouco, né, sobre criar os e-mails de forma automatizada e os e-mails com a metodologia AIDA. Então aqui, criação de conteúdo de e-mails, geração dos assuntos, brainstorming de títulos, utilize a IA para criar uma variedade de linhas de assunto, atraentes, relevantes, diferentes campanhas de e-mail, experimente diferentes abordagens, ofertas especiais, novidades e informações úteis. Testes A e B, pode sugerir variações de linhas de assunto para testes, ajudando a identificar quais títulos têm o melhor desempenho. Então, por exemplo, vou trabalhar com esta ideia aqui. Vou copiar isso e vou pedir que ele desenvolva para mim, tá? Então, vamos pensar assim. Defina o objetivo, ok? Criar uma campanha de linhas de assunto que sejam atraentes. Defina o objetivo. Ofereça descontos, ofertas, compartilhe e incentive. Gere ideias com IA. Input claro, variedade de estilo. Exemplo, aproveite os 10%. Informativo, descubra. Engajamento, você gosta. Refine e personalize. Adapte as sugestões. Use ideias geradas por IA como ponto de partida e personalize a sua voz, estilo e marca. Isso aqui é importante, a gente vai ver agora. Teste AB. Identifica as linhas de assunto que têm melhor desempenho em termos de taxa de abertura e engajamento. Lembra que eu falei que as ferramentas de e-mail marketing verificam se abriu, se olhou, se leu, se até onde foi no e-mail, aquela estrutura? Então, ou seja, se está fazendo uma campanha só, diferencia o título, a headline, a estrutura, o criativo, a copy, troca tudo. E aí vai e envia o e-mail de novo. E vai fazendo os acompanhamentos, se isso está trazendo um resultado ou não dentro dessa estrutura. Tá? Então, ou seja, vai trocando as variações. Por exemplo, última chance para 10% de desconto versus com foco no benefício. Saboreie o melhor fudge com 10% de desconto. Qual é a campanha que melhor performou? Então não se engane, é teste mesmo, tá? Fazer uma, enviar, fazer a outra, enviar, é o processo de venda, é o processo de, né, estar dentro de um grande oceano e ali, né, começar a pescar os nossos clientes para que eles cheguem e façam um processo de conversão. Tá? Segmentação, dividir a lista de e-mails, grupos de teste, lembra que a gente conversou lá em cima? Então, ou seja, por exemplo, tá? Última chance para desconto de 10%, aqui eu posso trabalhar com público feminino. Saboreie o melhor fudge com o grupo 10%, um grupo masculino. Depois que essa campanha passa, eu faço e reviso as métricas, depois eu inverto. Eu mando, saboreie o melhor fudge para o público feminino e a última chance de desconto para o público masculino. Quem responde melhor é uma questão de foco de urgência e foco no benefício. Tá? É assim realmente que funciona. Tá? O marketing digital, a gestão das estratégias de marketing é assim que funciona. Análise de resultados, o desempenho. Ajusta e itera, melhora, revisa, verifica se está bom, se dá para usar, se não dá. Tá? Vamos cair agora no real, digamos assim. Entrada. Crie linhas de assunto para o e-mail promocional sobre fudge. Saída. Experimente o fudge gourmet com 10%. Testes A e testes B. Agora a gente entendeu o que é que vai acontecer aqui. Deixa eu vir até aqui, copiar este material, colar aqui e vou vir aqui. Neste aqui, vou copiar também e vou colar aqui. Agora, a gente entendeu o que vai acontecer. Só que agora eu vou pedir para ele, por exemplo, assim, ó, me gere opções. Me gere opções, que a gente vai tratar como o mesmo título, tá? Então, vamos lá. Você está sem ideia, não sabe o que fazer, quer lançar uma campanha, quer gerar alguma coisa, não está dando. Vamos aprender agora, então.
Urgência e exclusividade, última chance. Oferta relâmpago, olha só, urgência e exclusividade. Aqui eu posso gerar um tipo de campanha para determinados nichos de cliente. Benefício e experiência, por exemplo, baseado na minha experiência de vida, por exemplo assim, tá? Delicie-se com 10% de desconto num fã de chocolate caramelo salgado. Então, ou seja, benefício e experiência eu posso fazer, por exemplo, nichado para pessoas que têm de 35 a 45 anos. Daí elas querem mais uma relevância de benefício e experiência. E um público de 18 a 25, por exemplo, ele quer uma urgência e exclusividade, quer ser tratado diferente. Então percebam como a gente consegue fazer esses testes, essas inferências, consegue melhorar o processo. Tudo isso é uma questão o quê? De entender o teu público. E a gente viu lá em cima já como nichar, como segmentar, enfim, como trabalhar com isso lá. Tá? Curiosidade e descoberta. Aqui, por exemplo, a gente tem uma campanha que a gente fez e a gente coletou, por exemplo, leads e feedbacks, alguma coisa assim, por exemplo, de crianças aqui de 9 a 13 anos, tá? Curiosidade e descoberta, ou seja, a gente fez uma campanha dentro de uma escola, a gente, sabe, tem o CPF das crianças, ou então sabe que os pais, na verdade, né, têm os filhos e cadastraram os filhos para ganhar desconto, enfim, e tudo mais. Então, é uma campanha mais voltada para curiosidade e descoberta. Então, como é que eu vou atingir esse público, aquela coisa toda? Cara, canal do YouTube para criança. Ou seja, faz um FUD em forma de desenho, faz um FUD animado, faz alguma coisa assim, lança o criativo e coloca lá na campanha do YouTube, entendeu? Vai gerar o engajamento, vai linkar para o teu site, a criança automaticamente vai chegar e vai dizer: mãe, olha só, pai, olha aqui, esse FUD, eu queria isso aqui na minha festinha de aniversário. Pronto, tá? Então, ou seja, é a maneira com que tu apresenta, né, essa estrutura, digamos assim, para o teu público, ou seja, testa o teu público também, tá? Exclusividade e agradecimento. Exemplo de teste A e teste B. Grupo A, última chance, 10% de desconto. Grupo B, delicie-se com 10% de desconto. E vai fazer a análise e vai fazer a tua métrica. Não? Ou seja, vai lá para dentro da estrutura e vai conversar. Não? Ou seja, fazer o entendimento do que está acontecendo ali. Posso usar a IA para fazer essa análise dessa métrica? Foi o que eu falei para vocês. Essa versão aqui é gratuita, ela não aceita que a gente coloque um arquivo aqui dentro. A versão paga possibilita que eu suba um arquivo aqui dentro e eu possa fazer identificar essas métricas. Então, no próximo vídeo que eu vou estar lançando, eu vou passar algumas métricas com dados que eu vou gerar para dentro de uma planilha e eu vou trazer isso para vocês e vou mostrar como a gente pode aproveitar essas informações dentro de uma estrutura utilizando a IA para ter os nossos insights, para ter as nossas dicas de melhoria dentro do ambiente de marketing digital, dentro do ambiente de venda, como melhorar a venda usando a IA, ok? Então agora vamos pensar assim, modelos de resposta automática, tá? Então vamos vir aqui e vamos passar agora, vamos automatizar respostas para dentro de nossa estrutura de trabalho, ou seja, eu não quero ficar respondendo sempre a mesma coisa, então, ou seja, eu vou passar e vou pedir que a IA me gere respostas automáticas, certo? Então sempre que alguém me perguntar, por exemplo, horário de funcionamento, eu vou ter uma resposta automática, pode ser no WhatsApp, pode ser numa automação de ManyChat, enfim, não importa, tá? Ou seja, sempre vou ter isso aqui. Então, obrigado pelo contato, nosso horário de atendimento é das segundas das 16, na segunda a sexta, das 9 às 18, aos sábados abertos das 10 às 14, fechamos aos domingos. Se você tiver mais perguntas ou precisar de uma assistência fora dos horários, envie uma mensagem que responderemos assim que possível, tá? Aí, mensagem sobre política, troca e devolução. Não tenho ideia como criar. Tá criado. Disponibilidade de produtos. Ok, pode verificar, vai no site. Ou seja, verifique na sua loja online, bota o link, entendeu? Mensagem sobre status de pedido, processamento. A pessoa comprou no site. Qual é o e-mail que eu tenho que mandar para que a pessoa possa ter comprado? Tá pronto aqui, status de pedido. Seu pedido foi recebido, está sendo processado, confirmando o envio. Pedido de contato, sugestões e reclamações, da mesma forma. Dicas para implementar as respostas automáticas, personalizar as mensagens, atualize regularmente, use ferramentas de automação, conversamos já sobre isso, monitoramento e avaliação, tá? Então monitore e avalie. Agora, o que acontece aqui? A gente pode estar ajustando a personalidade das respostas, que é uma coisa que é muito bacana. Então assim, nesse modelo aqui, nesse horário de funcionamento aqui, tá?
eu vou pedir, por exemplo, assim, eu trabalho com FUD. Eu não trabalho, por exemplo, com uma questão que é muito empresarial, digamos assim, mas eu vou ajustar essa resposta e vou dizer o seguinte aqui, ó. Eu gostaria de um tom, eu trabalho com FUD e eu vou brincar com vocês agora, mais doce de resposta. Ele vai entender. Então cuida. A mensagem era: olá, obrigado pelo seu contato, nosso horário de funcionamento é da segunda a sexta, das 9 às 18. Aos sábados estamos abertos das 10 às 14, fechamos aos domingos. Se você tiver mais perguntas ou precisar de assistência fora desses horários, por favor envie-nos uma mensagem que responderemos assim que possível. Na nova formatação de uma empresa, uma confeitaria, uma empresa que trabalha com FUD, doce, chocolate, aquela coisa toda, fica assim: que alegria receber o seu contato. Queremos garantir que você tenha a melhor experiência possível conosco. Os nossos horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 9 às 18, aos sábados das 14 e aos domingos estamos curtindo um merecido descanso. Se precisar de algo fora desses horários, não se preocupe. Envie-nos uma mensagem e faremos o possível para ajudar o mais rápido possível. Agradecemos pelo carinho e compreensão. Qual mensagem vocês preferem receber? Tá? Eu vou fazer uma outra agora. Tá? Ou seja, assim, vou fazer diferente agora. Vou pegar essa aqui e vou pedir que ele module agora, tá? Então, assim, gostaria de um tom mais doce. Essa aqui eu vou pedir para ele o seguinte, ó. Gostaria de um tom mais divertido e que fosse o que faz sentido, digamos assim. Gostaria de um tom mais divertido e que fosse mais leve. E vou dizer o seguinte, importante, tá? Sem gírias, digamos assim, tá? Vamos lá, vamos ver. Que ótimo ter você aqui. Aqui está um pouco sobre os nossos horários de funcionamento. Estamos disponíveis de segunda, sábado. No domingo nós damos um tempinho para recarregar as energias. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, não se preocupe, é só nos enviar uma mensagem que responderemos assim que possível. Então entendam que é possível ajustar o tom da resposta, tá? Sempre que nós precisarmos. Eu posso ter um tom mais inteligente, mais formal, mais interativo, mais persuasivo, tá? Então aqui, vou pegar, por exemplo, agora essa mesma estrutura e vou dizer o seguinte: gostaria de um tom sério e informativo, sem objeções. Vamos verificar como é que funciona. Extremamente formal e empresarial. Agradecemos o contato, informamos tal, é de segunda a tal, sábados tal, não atendemos aos domingos. Ponto. Caso tenha perguntas, precise de assistência, por favor envie uma mensagem, responderemos assim que possível. Acabou. Tá bom? Eu não gosto de receber esse tipo de resposta aqui, mas é o que mais vem. Agora, se esse tipo de resposta aqui chega para mim, que alegria receber o seu contato, eu me sinto acolhido, me sinto engajado, mostra que a empresa está tendo, né, um cuidado com a marca pessoal, está tendo cuidado com a escrita, o que acontece. Então, por exemplo, se eu for trabalhar numa questão de devolução, digamos assim, ó, política de troca e devolução, eu vou chegar aqui e vou dizer o seguinte, ó, gere um tom mais, como é que eu posso dizer o seguinte, gere um tom mais relevante de entendimento da devolução e trabalhe com empatia no tom do e-mail. Vamos verificar como é que funciona. Olá, vamos pegar a mensagem principal. Agradecemos sua mensagem, nossa política de troca de devolução permite que você faça a troca dos produtos dentro de 30 dias. Totalmente informativo. O item deve estar em embalagem original, em condições de revenda, iniciar o processo, entre em contato conosco. Tá. Obrigado por entrar em contato. Entendemos que às vezes é necessário realizar trocas e devoluções e queremos tornar este processo mais simples e tranquilo. Ou seja, eles estão entendendo que pode acontecer, pode não ter sido do meu gosto, alguma coisa nesse sentido. Informa que a nossa política de troca é dentro de 30 dias. Para podermos processar, o item deve estar na embalagem original. Para iniciar o processo, basta entrar em contato conosco. Aqui pode botar o link, o telefone, alguma coisa. Forneça seu número de pedido e detalhes do produto. Estamos aqui para garantir que a sua experiência seja a melhor possível e suas necessidades sejam atendidas.
Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, não hesite em nos avisar. Estamos à disposição. Então, gente, percebam como é diferente. As estruturas que nós estamos conversando, elas vão te dando opções para melhorar tanto o processo da venda quanto o pós-venda, ou até mesmo a política de devolução. Gente, é como usar a IA. Então, assim, estou mostrando para vocês como vocês podem melhorar os processos internos de vocês. Então, assim, vou copiar, né, essa estrutura aqui um pouquinho, vou dar uma ideia aqui para vocês. Deixa eu botar aqui. Dicas para implementar as respostas de formas automáticas. Então, vamos seguir, tá? Vamos pensar agora o seguinte: recomendações de produtos, ou seja, quero poder melhorar a minha empresa, quero poder mostrar mais produtos, quero poder trabalhar com mais produtos. Automaticamente, o que eu venho fazer, tá? Gente, aqui vai ser basicamente o processo que eu estou trazendo com vocês até agora sobre o FUD. Pesquisa, mercado, alvo, monitorar comportamento, ampliar, segmentação. Ou seja, eu quero um novo produto, tá? Eu quero mostrar alguma coisa. Por exemplo, agora eu quero vender só chocolate, tá? Então, assim, utilizar os algoritmos de IA para recomendar produtos pode ser uma estratégia altamente eficaz para aumentar a taxa de conversão, a experiência do cliente. Aqui algumas dicas práticas de implementar as recomendações usando IA. Então, o que acontece? Tá? Eu quero, já vendo o FUD, dependendo de determinado momento, eu quero vender mais baseado na recomendação do que? Da IA. Como recomendar produtos. Então, ou seja, com base na coleta de dados do cliente, monitorando o comportamento, rastrear as interações clientes com o site, como produtos visualizados, clicados e comprados. Então, imagina assim, eu quero testar um produto novo no meu site. Automaticamente eu passo a fazer com que a IA comece a analisar esse produto, essa métrica desse produto, e comece a me dar dicas de interação. O que seria, por exemplo, eu fui lá e comprei um FUD de chocolate, mas agora eu quero só uma barra de chocolate. Se os clientes começam a procurar muito isso, eu vou ter métricas que me dizem que eu vou conseguir analisar. Baseado no histórico de compras e, por exemplo, entendendo as preferências e o padrão de compra, eu posso ou não oferecer só o chocolate numa próxima compra com precificação dinâmica e trabalhando as estratégias de mostra de cliente, de mostra de categoria para os clientes, mostra de produtos para os clientes, tá? Então, assim, já existem tecnologias no mercado que, com base na navegação, eles vão mostrando categorias dinâmicas de produto, tá? Então, não é somente categorias interconectadas ou interligadas. Eu posso mostrar qualquer produto do meu site, em qualquer ambiente de navegação, desde que ele entenda, a IA entenda que faz sentido para o cliente nas preferências de compra, no monitoramento do comportamento, tá? Então, a captura de feedback, as informações, as avaliações dos clientes para entender. Como aplicar? Utilizar ferramentas de análise CRM, coletar e organizar os dados relevantes. De novo, vocês têm que ter dados. A segmentação dos clientes, já falamos sobre isso. Use uma plataforma de IA para criar segmentação precisa e dinâmicas, permitindo recomendações em segmentos mais relevantes. Ou seja, vocês têm já a estrutura de análise de dados de vocês, já tem a planilha de clientes, já tem os contatos, já tem tudo. A gente vai passar a utilizar uma inteligência artificial gerida para isso. Hoje tem uma IA para tudo, então basta que a gente vá a mercado e a gente encontre. Pode ser que seja paga, pode ser que não seja. Ou seja, nesse momento eu estou trabalhando com vocês só com uma movimentação gratuita. Entendam que aqui nós estamos falando do quê? De personalização de venda, personalização de produtos. Aqui nós estamos falando de empresas que já começam a querer escalar as suas vendas com base no comportamento de consumidores, identificando esse comportamento. Aqui é muito volume de dados. A gente começa de uma maneira mais básica, fazendo o que a gente faz, trabalhando com o que a gente tem, que nem eu estou mostrando para vocês. Vocês já vão ter um grande retorno, digamos assim, tá? Não vou dizer grandes vendas, vocês vão ter grandes retornos praticando, segmentando, analisando e podendo melhorar as campanhas de vocês dentro da estrutura de vendas, tá? Personalização de recomendações, a gente já comentou sobre isso, né? Testes e otimizações também comentamos sobre isso. E exemplos práticos, e-commerce de roupa. Recomenda-se acessórios ou roupas complementares com base no item que o cliente está visualizando. Sugira roupas em tamanho ou cores similares até às que o cliente comprou anteriormente. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, para fazer com que isso funcione de uma forma dinâmica, né, eu preciso ter uma inteligência por trás disso, não somente listar categorias de produtos similares.
Não faz muito, faz sentido ser similar, mas se ele for mais assertivo naquele momento, para mim é melhor. Então, por exemplo, eu vou chutar aqui o negócio, por exemplo, a pessoa está comprando um top para poder fazer ginástica, aí vai lá e mostra uma calça leg. Cara, a calça leg seria a categoria similar de artigos de musculação, de ginástica, né, de corrida, enfim, do que fosse, ok? Mas naquele momento eu entendo que ela somente pesquisou até agora, a IA entende que ela só pesquisou até agora top. Não tem por que apresentar uma calça. Eu vou apresentar outros modelos de top que podem fazer sentido na faixa de preço, na marca, na qualidade, com costura, sem costura, de tipos de algodão, de sintéticos, enfim, e tudo mais, tá? Então, aqui o céu é o limite. Lojas de alimentos gourmet, produtos relacionados com receitas ou ingredientes complementares, sugira produtos que combinem bem com os itens que o cliente está comprando, vinhos, queijos, acompanhamentos, pratos e tudo mais. Lojas de tecnologia, acessórios, atualizações, enfim, tudo que a gente vem conversando, tá? Então, passamos aqui, nesse momento, sobre as recomendações de produtos, né, com IA. Entendo que aqui é uma coisa mais personalizada, ou seja, já existem inteligências artificiais que trabalham, que falam sobre isso, que vivem sobre isso, pessoas que estão trabalhando para melhorar cada vez mais a conversão, tá? A taxa de conversão de clientes dentro de sites ou dentro de lojas físicas. Então, ou seja, percebam isso também, tá? Gente, vamos trabalhar um pouquinho sobre uma coisa que é legal. Reconhecimento de sentimentos. Olha só, que legal. Gessé, como é que pode ser? Assim mesmo que estou conversando com vocês. Reconhecimento de sentimentos é uma tecnologia de inteligência artificial que analisa o texto para identificar e interpretar as emoções expressas. Falando em áudio é melhor ainda, tá? Mas entendo que esse nível de tecnologia ele também custa, né, alguns investimentos, digamos assim. Essa abordagem pode ser extremamente útil para melhorar a interação com os clientes e otimizar o atendimento ao cliente. E aqui estão algumas formas de implementar. Então vamos pensar assim, tá? Eu vou traçar com vocês aqui uma estrutura de trabalho aonde eu vou pedir um texto, vou botar assim, gere um e-mail, tá? Tô fazendo em outra tela, tá? Vou trazer para cá só o final. Então assim, gere um e-mail com insatisfação com o produto comprado. Reclame, xingue, diga que nunca mais vai comprar nesta loja. Perfeito. Então, vou mostrar na prática para vocês, tá? Ou seja, se vocês começarem a utilizar, a identificar, conseguirem reunir toda a base de dados de vocês para poderem implementar, né, um agente, né, da OpenAI, um agente CrewAI, para poder fazer essas análises, vocês poderem fazer uma automação da ferramenta que vocês trabalham, ou seja, podem ir a mercado hoje, podem conversar comigo também, que a gente oferece esses tipos de soluções integradas, automações e automatizações. Por exemplo, nós podemos reunir todas as conversas que vocês têm num grupo em WhatsApp da empresa, ou tudo que acontece, na verdade, nos e-mails, enfim, trazer tudo isso para uma única base, analisar essa base, identificar nessa base, por exemplo, críticas, sugestões, oportunidades de melhoria, ou identificar o gosto do consumidor nessa base, com base nas conversas que eles estão tendo. Se tua oferta trabalha por serviço, né, e tu tens grupos, por exemplo, de trabalho com serviços de diversas áreas, a gente começa a identificar, começa a produzir conteúdo com base naquilo que as pessoas estão mais pedindo dentro dos grupos também. Isso já é possível que seja feito. Tá? Então eu vou identificar com vocês da seguinte situação, ó. Vou pedir que, na verdade, agora, olha aqui, ó, ele identifique, tá, padrões, de comportamento e sentimento e me oriente na resposta. Ou seja, eu não vou dar uma resposta, né, fria para esse cliente, tá? Então eu vou dizer o seguinte:
Gostaria de expressar minha satisfação com o produto que adquiri recentemente em sua loja. O item que eu comprei com expectativa de qualidade apresentou sérios defeitos, não atendeu o que foi prometido. Para agravar a situação, o atendimento que recebi ao tentar resolver foi decepcionante. Tentei contato diversas vezes, não obtive retorno adequado e uma solução eficiente. Diante dessa experiência frustrante, decidi que não voltarei a comprar nesta loja, não recomendarei a ninguém. Espero que melhorem os processos de atendimento e de qualidade dos produtos, para evitar que os outros clientes passem pela mesma situação. Pedi para identificar. O feedback refornecido expressa sentimentos de frustração e decepção. Aqui estão os padrões de comportamento e sentimentos identificados, seguidas orientações como responder adequadamente. Padrões identificados. Frustração com o produto, sentimento, desapontamento com a qualidade do produto que não atendeu, comportamento, decisão de não continuar comprando. Decepção com o atendimento, insatisfação com a falta de resposta, comportamento, tentativa de contato sem sucesso, influenciou a decisão. Expectativa de melhoria, sentimento, esperança que a loja possa aprender com a experiência e melhorar seus processos para evitar problemas futuros. Orientação para responder, agradecimento e reconhecimento, pedido de desculpas, explicação, proposta de resolução, contato futuro, exemplo de resposta. Vamos focar na solução. Agradecemos por nos informar sobre a sua experiência. Lamentamos profundamente que o produto adquirido não tenha atendido às suas expectativas e que o nosso atendimento ao cliente não tenha sido satisfatório. Pedimos desculpas sinceramente pelos defeitos encontrados e pela falta de uma solução eficaz ao tentar resolver o problema. Este não é um padrão de qualidade de serviço que buscamos oferecer e entendemos completamente sua frustração. Estamos atualmente revisando os nossos processos internos para garantir que os produtos como o seu sejam mais bem controlados e que o atendimento do cliente seja melhorado. Queremos garantir que as situações como a sua não se repitam. Para resolver a situação, gostaríamos de oferecer uma proposta de compensação como um reembolso, troca de produto ou desconto em uma futura compra. Por favor, entre em contato conosco diretamente, o canal de contato, para que possamos providenciar a solução. Mais uma vez pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos por nos dar uma oportunidade de melhorar. Esperamos poder reconquistar sua confiança no futuro. Entendam como é importante reconhecer os sentimentos do que simplesmente deixar que uma pessoa que pode ter levantado com o pé esquerdo da cama pegue esse e-mail e responda esse e-mail, na verdade, prejudicando todo um processo de compra, de valorização e o bem-estar da marca, digamos assim. Então, ou seja, é importante, se vocês estão tendo dificuldade, se vocês estão tendo problema de muita devolução, vocês têm que analisar o que está acontecendo, entender isso, mas a resposta para o cliente final também passa a ser muito importante. Então percebam a diferença. Eu poderia ter pedido aqui, por exemplo, uma estrutura de dizer o seguinte, padrão de comportamento, sentimento que oriente a resposta. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou copiar e vou dizer o seguinte, identifica os padrões de comportamento, sentimento e oriente a resposta. Nós já vimos. Agora eu vou dizer o seguinte aqui, responda de uma forma empática que entenda a situação e possibilite a recuperação da confiança. Vamos verificar como é que fica. Muito obrigado por compartilhar seu feedback conosco. Lamentamos profundamente, entendemos a frustração que você sentiu com o item. Gostaríamos de pedir desculpas pelo transtorno. Para nós, cada cliente é importante, ou seja, reforça, a estrutura, garantir que tem uma experiência positiva. Estamos empenhados em resolver essa situação de maneira eficaz. Para compensar os inconvenientes, gostaríamos de oferecer uma proposta. Por favor, entre em contato conosco diretamente. Faremos o possível. Agradecemos por nos dar a oportunidade de melhorar e esperamos que, apesar dessa experiência negativa, possamos reconquistar sua confiança. Ou seja, diferentes tons de resposta na estrutura, mas que nós podemos escolher, podemos trazer para cá aquele, por exemplo, quero automatizar o meu processo de resposta de e-mail, mas agora vocês sabem que podem fazer um processo de e-mail automatizado, mas com sentimento, identificando percepções, identificando padrões. Então imaginem aqui, tudo que a gente pode fazer numa estrutura. Monitoramento de melhoria. Vamos vir aqui. Personalização da experiência.
Reconhecimento de sentimentos. Vamos vir aqui. Reconhecimento de sentimentos. Coleta de análise, implementação de respostas automatizadas entendendo o sentimento, né? Personalização da experiência do cliente, ajustar as interações, melhorar a experiência, ou seja, identifica onde é que os clientes estão insatisfeitos e ao mesmo tempo promove melhores respostas, né? Ou seja, para essa estrutura, dá aquele tom que eu conversei, por exemplo, poderia dar um tom aqui de uma resposta mais doce, mais carinhosa, mais empática, uma resposta mais sincera, que trabalhasse melhor os sentimentos dele, entendeu? Então, eu posso estar formatando esse tipo de coisa. Treinamento e desenvolvimento da equipe, para formação sobre sentimentos, desenvolvimento de habilidades, monitoramento e melhoria contínua, que a gente vem falando sempre, e aí dei para vocês agora, né, esse exemplo de resposta com uma percepção de explicação, compromisso, proposta de solução, contato futuro. Então, ou seja, utilizando ele para melhorar o meu processo de interação com os clientes, ok? Nesse sentido. Vamos seguir um pouquinho mais. Vamos trabalhar aqui. Vamos seguir aqui. Vamos trabalhar, por último agora, digamos assim, nessa estrutura, não menos importante, um coach automatizado. Ferramentas de IA que podem monitorar as interações de vendas e fornecer feedback em tempo real para melhorar o discurso e as técnicas de vendas, tá? Então, seja, gente, também é possível que a gente tenha isso, tá? Aqui, na verdade, a gente vai trabalhar mais uma percepção, vou mostrar para vocês como é que isso aqui é feito, mas isso aqui, para ter um feedback em tempo real, vocês precisam estar operando com uma IA formatada para isso, né? Ou um GPT, ou uma instrução de um agente, né, de IA, formatado para esse tipo de interação aqui, que vai estar monitorando a conversa de venda, vai estar monitorando as interações dos e-mails, as interações das respostas por WhatsApp. Isso aqui funciona em tempo real, ok? Então, ou seja, algumas ferramentas que eu apresentei aqui de melhoria de processo de vendas, elas precisam de um investimento para que esteja acontecendo, tá? Então, como é que funciona esse coaching automatizado? Sempre a base de tudo, gente, vai ser coleta de dados, tá? Analisar as interações de vendas em tempo real, chamadas, e-mail, chatbot, dá uma visão detalhada do que tem que fazer na abordagem dos vendedores. Isso aqui, por exemplo, pode funcionar muito bem para produtos de consumo permanente, por exemplo, casas, iates, carros caros, ou seja, venda de produto de luxo. Então, nesse sentido, por quê? Porque aqui são tratativas que elas devem ser, elas são mais longas, digamos assim. O mercado, ele é um mercado mais exclusivo, digamos, tá? Não, mas eu quero trabalhar com isso aqui, com meus produtos que são high ticket, de 40, 50, 60 mil, que são vendas de serviços e mentorias, né, caras, e serviços, né, de consultorias caros e tudo mais. Perfeito, funciona também, tá? Mas entenda, por exemplo, assim, que você, nesse momento, você está trabalhando com o serviço. Essa interação de serviço, a pessoa já chegou até ti com autoridade. Então, essa coleta de dados, registrar e analisar as interações para que esteja podendo modificar a abordagem não faz muito sentido, percebe? Então, assim, na prestação de serviço vai depender muito da estrutura do que tu estás ofertando para que a abordagem possa mudar em tempo real, ou seja muito sensível ao que está acontecendo. E automaticamente, quando tu está conversando com uma pessoa, ou seja, no WhatsApp e tudo mais, aquilo ali leva um tempinho para ser processado também. Então não é uma coisa que esteja completamente, digamos assim, inerte de falhas, tá? Ou seja, tu está conversando com a pessoa. Se eu parar de falar com vocês agora aqui, fica estranho. Mas eu estou esperando uma resposta da IA para poder me direcionar a alguma situação, para poder me dizer se está quente ou se está frio, o que está acontecendo na questão do lead. Tá? Então percebam a diferença, né? Ou seja, essa análise de conteúdo, a conversa, identificar padrão, identificar o que precisa de melhoria, análise de tom de voz, palavras, isso aqui é um coach automatizado. Então, ou seja, ele vai começar a te passar e treinar a tua equipe também sobre isso, tá? Mas no processo de vendas em si, tudo tem que ser muito bem planejado. Então, ou seja, se tu quer trabalhar realmente em tempo real, praticamente tu vai fazer uma análise, tu tira o vendedor e deixa a IA vendendo para ti, e isso já acontece, tá? Então, tem que escolher um nicho só de atuação. O feedback em tempo real, como eu falei, são as sugestões imediatas, com base na análise, fornece as sugestões e recomendações instantâneas, como melhorar o discurso de venda, ajustar a abordagem, quais técnicas usar. Alertas e recomendações
pode alertar como falha, abordagem ineficaz, vai estar analisando os e-mails, analisando as conversas, analisando os históricos de chatbot, tudo que vem acontecendo e vai estar te entregando um relatório final, uma estrutura, né, do que está sendo trabalhado. Benefícios do coaching automatizado. Desenvolvimento ágil, os vendedores se aprimoram nessas habilidades de forma contínua e em tempo real. Então, tem um gap aqui ainda, né? Ou seja, um delay ainda, uma estrutura, um vácuo, digamos assim, nesse tempo real aqui, para que possa se ajustar, tá? Correção imediata de curso, digamos assim, aplicação rápida de melhores práticas, um aumento imediato de eficácia de vendas. Então, se o vendedor também não está treinado para trabalhar com a IA e a IA também dá respostas em segmentos, em estratégias diferentes, ou seja, não posiciona muito bem, não está muito bem treinada, digamos que seria o caso aqui, então não vai ser tão efetivo, tá? Então, feedback objetivos constantes, então eliminação de bias, oferece um feedback objetivo, reduzindo a influência de preconceitos pessoais que podem ocorrer em avaliações humanas, ou seja, retira a pessoalidade da estrutura. Consistência, garante que todos os membros da equipe recebam um feedback consistente baseado em dados. Aumento de produtividade, otimiza o tempo dos vendedores, passa menos tempo corrigindo erros e focados em atividade de venda, identifica as melhores práticas, personalização e desenvolvimento, ou seja, começa a tratar aquela personalização de venda, aquele nicho do que a gente vem conversando. Então interpretem que esse coach automatizado aqui, ele é um cara, uma estrutura, digamos assim, de IA, que vai melhorar todo o teu processo que tu fez com que tu chegou até aqui, tá? Tem como fazer de forma manual? Dificilmente. Tá? Então aqui realmente é onde entraria uma questão de integrações de API da OpenAI, integrações de desenvolvimento de uma estrutura de um agente de análise dessas informações, integrações de API do WhatsApp, integração de API do ManyChat, interações de Instagram, comentários e posts, ou seja, todo o teu universo da tua empresa vai estar sendo direcionado para dentro de uma estrutura de agentes que vão realizar, na verdade, essas análises aqui, vai operar sobre uma estrutura de coaching automatizado e ele vai te entregar no final treinamentos, métricas, erros, validações, enfim, tudo mais, para ajudar a tua equipe a melhorar o processo de vendas. Então, assim, essa aqui é a cereja do bolo, ok? Terminou. Espero que vocês tenham gostado, né? Ou seja, o último item aqui eu vou colocar na pauta agora aqui do arquivo. Vou deixar esse arquivo, né, upado lá também, estrutura de um link lá no YouTube. Mas eu espero realmente que vocês tenham gostado. Foi uma aula bastante grande, digamos assim, uma estrutura bem complexa, uma estrutura bem densa, né? Então aconteceu bastante grito no fundo da pequena também, que tem 1 ano e 1 mês. Mas espero que vocês tenham gostado. É o fechamento, né, de outros 2 vídeos ali de como usar a IA no processo de vendas. Então não teria como ser diferente, tá? Não tem como fazer, na verdade, de forma diferente aqui, me dedicar para vocês. Então prefiro que vocês pausem o vídeo, analisem, verifiquem, voltem na estrutura. Como eu falei para vocês, utilizei uma IA gratuita, né, o ChatGPT 4o Mini ali, que é gratuito para fazer o trabalho. Não, né, necessariamente que vocês vão fazer com o ChatGPT pago, alguma coisa assim. Se vocês forem ao ChatGPT pago, como eu falei, nós podemos fazer um processo de personalização de cada instrução, ou seja, de estrutura de análise de vendas, a estrutura de um profissional de marketing. Podemos emular personas, digamos assim, dentro do ChatGPT pago ali, criar GPTs, na verdade, específicos para tarefas específicas de trabalho, de operação. Né? Como eu conversei com vocês, não utilizei muita estrutura de engenharia de prompt, porque eu não queria, na verdade, que fossem respostas direcionadas, né? Eu gostaria que fossem respostas abertas, as mesmas que vocês vão ter, digamos assim, mas se vocês estudarem engenharia de prompt, cada vez mais as respostas vão ficar mais assertivas, mas entendo que os dados que vocês têm que ter também têm que ser mais assertivos, digamos assim. Como eu estou trabalhando com estratégias versáteis de negócios, então eu gostei, né, de deixar em aberto. Trabalhei focado num case, né, de um jovem empreendedor que vende bolos para o ramo, né, de ofertar um produto novo na empresa, que é o fudge. Como vocês viram ali, é um pequeno, né, pedacinho de chocolate cremoso, enfim, e tudo mais, decorado, que pode servir para o ramo corporativo e tudo. Mas as estratégias que eu tracei ali são estratégias válidas para qualquer ramo de atuação, ok?
Meu nome é GC Freitas, sou consultor estrategista de negócios, né? Essa é mais uma série, uma aula da série Como Eu Posso Ajudar. E se vocês gostaram, né, curtam, comentem e compartilhem. Vou estar trazendo mais aula para vocês aqui. Acredito que a próxima estrutura que eu vou trazer para vocês, ou seja, não percam, né, o próximo vídeo, digamos assim, é uma estrutura que, deixa eu verificar aqui, trazendo para vocês mais um próximo tema, vou empreender, e agora, tá? Então é nesse cenário que a gente vai trabalhar. A próxima aula é vou empreender, e agora? Então, ou seja, como a gente vai utilizar tudo que está acontecendo até agora, a gente vai utilizar para saber como é que a gente vai empreender, por onde que a gente começa, o que a gente faz, qual é a estrutura que está acontecendo, ok? Então, tenham uma boa tarde e até o próximo vídeo. Um abraço e Deus abençoe.